tarde. A Organização Mundial da Saúde vem notificando uma doença que tem sido altamente diagnosticada entre brasileiros. Essa doença chama-se diverticulite. Ela está interligada ao sistema digestório, você sabia, Faringe? Não sabia. Vamos descobrir isso juntos? Primeiramente, iremos expor nesse bloco como é e como funciona o sistema digestório, justamente para a gente saber como é essa doença chamada diverticulite. Eu estou muito curiosa para conhecer mais sobre isso. E você, telespectador, também está? Vamos descobrir isso agora. A digestão dos alimentos se inicia pela boca. Quando mordemos uma batata, Vamos mastigando, mastigando, mastigando até transformá-la em pedaços menores e aí sim podermos engolir com facilidade. Só que nesse processo também acontece uma coisa bem interessante. À medida que mastigamos o alimento, começamos a liberar saliva e nela estão presentes algumas enzimas que vão fragmentar ainda mais os nutrientes. Lembre-se, a função do sistema digestório é fazer os nutrientes chegarem às células. Só que isso não acontece diretamente. Eles precisam se tornar o mais simples possível e é nessa hora que entram em ação as enzimas digestivas. por exemplo, o amido, um carboidrato presente no arroz, na batata e no feijão, será quebrado em moléculas menores pela ação da enzima amilase. Percebeu a relação? O nosso corpo produz uma série de enzimas que atuam em moléculas específicas dos alimentos. As amilases digerem o amido, as proteases digerem as proteínas e as lipases digerem os lipídios. A digestão dos alimentos ocorre basicamente em dois tipos de transformações. O primeiro processo é mecânico, quando os alimentos são triturados pelos dentes e depois pelos músculos no estômago. O outro processo é químico, pela liberação de substâncias que vão digerir os nutrientes. Bem, até agora nós já tivemos uma noção do que acontece com o alimento na boca, mas e depois? Qual o caminho que a comida percorre? Bem, como vimos, o primeiro órgão do sistema digestivo é a boca. Você precisa mastigar bem os alimentos, pois a saliva vai umedecê-los e quando misturados na língua será formado o bolo alimentar. Após isso, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe. Esse órgão específico tem uma particularidade. Ele não faz parte apenas do sistema digestivo, mas também do sistema respiratório. Isso porque pela faringe passa tanto o ar que inalamos quanto aquilo que comemos. E adivinhe só, eles nunca se encontram. Esse canal muscular membranoso possui um mecanismo para evitar que haja passagem de ar para o sistema digestório e da mesma forma que o alimento não vá para o sistema respiratório. Legal, né? O bolo alimentar passa pela faringe através dos movimentos peristálticos, que são as contrações involuntárias que o levam até o esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. Os movimentos peristálticos continuam fazendo com que o órgão produza contrações que movimentam o bolo alimentar. No estômago, o bolo alimentar vai encontrar o suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico, sais e enzimas. Cada enzima atua em um nutriente diferente. Por exemplo, a pepsina quebra moléculas de proteína e a lipase fragmenta as gorduras. Pela ação do suco gástrico, o bolo alimentar se transforma em quimo, uma massa espumosa e acidificada, que aos poucos passa para o intestino delgado. Esse processo não é tão simples quanto parece, porque a digestão gástrica pode durar até 4 horas dependendo do que comemos. Lá no intestino delgado, o quimo vai misturar-se com 3 líquidos: o suco intestinal do próprio intestino, a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. A ação conjunta desses líquidos transforma o quimo em quilo, uma pasta líquida e rica em nutrientes cuja acidez já foi neutralizada. Nesse processo, surgem as pequenas e solúveis moléculas importantes para o corpo, como a glicose e os aminoácidos, que aí finalmente serão absorvidos e lançados no sangue. Mas não acabou por aí. Agora que o corpo já conseguiu os nutrientes que precisava, o que acontece com o resto que não foi absorvido? Bem, o quilo, aquela pasta esbranquiçada formada no intestino delgado, passa para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, a água, tanto a que ingerimos quanto as secreções digestivas, é absorvida. Lá também é onde ocorre a eliminação dos resíduos alimentares, ou seja, aquilo que não conseguimos digerir é transformado em bolo fecal. O resíduo é então encaminhado para o reto, parte final do intestino grosso, até que seja eliminado lá pelas fezes. É um longo caminho percorrido, não é mesmo? Agora, vamos fazer um resumo bem rapidinho para garantir que você aprendeu tudo. Vamos lá do início? É através da alimentação que obtemos a energia que precisamos para realizar todas as nossas atividades. Para isso acontecer, o sistema digestório transforma as grandes moléculas dos alimentos em substâncias menores. Daí elas vão ser absorvidas pelo nosso corpo. Isso é feito por meio de transformações mecânicas, como a mastigação, e transformações químicas, como a atuação das enzimas digestivas. O caminho que o alimento percorre no nosso corpo é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além desses órgãos, existem outros que são importantes para o processo de digestão. São as glândulas salivares, responsáveis pela produção de enzimas que iniciam a digestão, o pâncreas, responsável pela produção do suco pancreático, e o fígado, que produz a bile. Nossa, somos extremamente complexos, não é, Fibras?
Somos extremamente geniais e interessantes. Bom, então nesse bloco nós vamos entender como funciona essa doença. Continue conosco para conferir. Além disso, fiquei sabendo que vai ter um relato de uma mulher potiguar que está com essa doença. Da nossa região, essa entrevista com certeza deve estar bem interessante. Você já ouviu falar em diverticulite? A doença ficou em evidência nos últimos dias, após a dentista potiguar ter sido diagnosticada com a patologia, que atinge o estômago. Começou com uma dor na barriga, na altura do umbigo, e aí essa dor foi se intensificando e ficando mais localizada do lado esquerdo do meu abdômen. E aí todas as vezes que eu ia me alimentar, essa dor se intensificava. Eu ficava muito inchada, aí fazia uso de antigases, né? E também tinha dificuldade de ir ao banheiro. Aí eu sempre fazia uso de paliativos, né? De remédios caseiros que a gente costuma fazer, mas só que não estava dando jeito. Mas será que as pessoas sabem dos riscos da doença? Você sabe o que é diverticulite? Você sabe o que é diverticulite? Diverticulite? Não. Você sabe o que é diverticulite? Você sabe o que é diverticulite? Não, que diabo é isso? Moça, você sabe o que é diverticulite? Sei nem o que é isso. Cara, eu tô desde ontem querendo saber, nem sabe. Não, eu vim aqui pra trabalhar, não posso saber dessas coisas. A few moments later. Apesar do desconhecimento, a diverticulite é uma doença de certa forma comum e atinge principalmente pessoas com mais idade e também aquelas que estão acima do peso. Em alguns casos, ela pode trazer consequências graves para os pacientes. A diverticulite é uma inflamação nos divertículos, mais comum que acontece no intestino grosso, que chama-se sigmoide, mas que pode estar presente em outros segmentos. Então, os divertículos seriam projeções laterais do intestino, como se fosse esforço que o intestino estivesse fazendo, e criasse algumas projeções, gerando bactérias e que podem inflamar ao decorrer do tempo também. E atenção, que alguns grupos são suscetíveis em contrair a doença. Sim, é mais comum que a gente encontre essa doença em pessoas mais idosas, com idade um pouco elevada, só que os jovens não estão livres disso. A dentista teve que se submeter a um procedimento médico. Até que teve um dia que eu tive uma crise muito forte de dor, fui ao banheiro porque achava que iria fazer o número 2. Só que foi o que aconteceu, saiu raios de sangue, então fiquei muito preocupada, chamei meu esposo, e aí ele disse, mocinha, tá na hora de a gente ir ao médico. Eu tô vendo que você tá fazendo uso de muita medicação aí, só vive pelos cantos aí cheia de dor e não tá se resolvendo a sua situação. Aí assim a gente foi. Quando chegou lá na urgência, eu fiz uso de medicação intravenosa e o soro também. E ele passou um exame na tomografia e essa tomografia eu fiz. Quando saiu o resultado, ele foi e me mostrou. Ele disse que eu estava com a crise de diverticulite. Eu disse, doutor, e o que é isso? Explique para mim, que sou uma leiga no assunto. Ele disse, diverticulite é uma inflamação que a senhora tem nos divertículos. São as bolsinhas que a senhora tem no intestino e por algum fator desencadeou isso, que pode ser a falta de água, pode ser a sua alimentação inadequada, pela falta de fibras na sua alimentação ou pela prisão de ventre. Aí eu disse, doutor, eu tenho muito problema de prisão de ventre. Ele disse, pois é, isso aí é um dos fatores. Porque as fezes, quando você não vai no banheiro pelo menos 3 vezes na semana, ela fica retida, pode causar uma bactéria e ficar lá, instalada no seu intestino. Em algum momento ela vai dizer, estou aqui. Aí ele disse, mas a senhora vai ficar bem, a senhora vai fazer uso dos antibióticos que eu vou prescrever. E quando a senhora tem mais essa medicação, depois de 10 dias, a senhora vai procurar um especialista. E assim eu fiz. Aí fiz uma colonoscopia. E aí depois desse exame eu fiquei, tenho vida saudável, fiz uma reeducação alimentar, faço uso de muita água durante o dia, de 2 a 3 litros de água por dia. Normalmente, o tratamento para a doença é clínico. Os pacientes precisam ficar atentos aos sintomas que aparecem logo no início da infecção, como o aumento da produção dos gases, inchaço no estômago e as dores abdominais. Apesar de grave, a doença pode ser evitada de uma maneira muito simples, mudando os hábitos alimentares.
E como prevenções, o correto é manter a qualidade de vida, não ser sedentário, ter uma alimentação regularizada, comer bastante fibra, beber bastante água. Meu tratamento foi o repouso, né, das minhas atividades diárias, juntamente com o uso do antibiótico prescrito por ele durante os 10 dias, fazendo uso de bastante líquido. E que logo após esse tratamento, eu gradativamente iria introduzir as fibras na minha dieta, fazendo também uso dos legumes crus, né, que seria muito importante para o funcionamento do meu intestino, e que evitasse o uso de bebidas alcoólicas, do fumo e dos laxantes. E a dica que eu deixo para vocês é que a gente é aquilo que consome. Então, eu paguei um precinho um pouco alto, né, por não me alimentar adequadamente, né. Hoje, eu fiz uma reeducação alimentar, né, introduzindo as fibras na minha dieta e usando um indicador, né, de uma garrafinha de água que eu uso diariamente, né, e ela que me dá a dimensão de quanto é que eu devo tomar água durante o dia. E assim, não espere acontecer com vocês, né? Cuide-se. Que relato e reportagens significativas. Parabéns para o nosso repórter Diarreia. Realmente, parabéns para todos os envolvidos. Aprendi muito com a reportagem. Então é isso, o Jornal Diachora está encerrando por hoje. Que a ciência e a saúde triunfem cada vez mais em nossas vidas. Boa tarde. Boa tarde.